Apocalipse capítulo 11, versículo 1.2, a novilha vermelha. Bom, nesse tópico aqui eu vou falar de um dos sinais que nós temos nesses últimos dias, que israelitas e cristãos estão considerando como sendo um sinal do fim. O comentário diz: em agosto de 2018, ocorreu um sinal em Israel, sinal que eles aguardavam por 2000 anos, o nascimento de uma novilha vermelha. Segundo a lei, a purificação dos ofertantes e do templo deve ser realizada com o sacrifício de uma novilha vermelha, totalmente sem manchas. E é interessante que nesses quase 2000 anos de destruição do templo, em muitos momentos os israelitas estiveram vivendo na terra de Canaã, principalmente quando a Babilônia apocalíptica não dominava lá. Quando os muçulmanos dominavam, diz a história que os muçulmanos chamavam os judeus de o povo do livro e considerava eles um povo a ser protegido. Então os israelitas tiveram uma vida melhor convivendo com os islâmicos do que convivendo com a Babilônia apocalíptica. Quando a Babilônia apocalíptica chegou lá no período das cruzadas, diz a história que eles mataram e ainda aproveitaram para matar também os judeus que viviam na Europa, porque eles falaram: nós estamos indo lá na terra de Canaã, por que deixar esse povo viver aqui também? Então eles tiveram uma vida razoável quando viveram com o domínio dos islâmicos. Razoável porque eles só precisavam pagar imposto extra, mas no geral eles não eram perseguidos, o que, claro, já acontecia no período da Igreja Católica. A Igreja Católica perseguia muito eles. Em todo esse momento que os israelitas tiveram presentes na terra de Canaã, principalmente no período dos árabes, eles não noticiaram o nascimento de sequer uma novilha vermelha. E novilha vermelha sem mancha, eles não noticiaram nenhuma. E agora eles começaram a pesquisar, porque, claro, eles desejam há muito tempo construir o templo, e para cumprir a lei, para consagrar, purificar os sacerdotes e o templo, eles precisavam dessa novilha. Vejamos o que diz o texto. Vocês devem ler todo o capítulo 19 de Números. Eu coloquei aqui o versículo 2 em destaque. Este é o estatuto da lei que Yahvé ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva, sem defeito, ou seja, vermelha, né? Sem defeito, que não tenha mancha, e sobre que não subiu jugo, ou seja, que nunca foi colocada para trabalhar no campo, para não surgir nenhum defeito. Tinha que ser uma novilha, tá certo? Ou uma bezerra, né? Tá ok? Ruiva, vermelha, sem defeito e sem mancha. Isso não ocorria em Israel há 2000 anos. E em 2018 foi noticiado o nascimento dessa novilha. E eles estão acompanhando, porque se surgir alguma mancha, algum defeito, ela não poderá ser usada para purificar os sacerdotes e nem o templo. O site do Instituto do Templo noticiou: desde seu nascimento, os especialistas rabínicos do Temple Institute têm observado atentamente essas novilhas, em busca de qualquer cabelo não ruivo que possa brotar em uma delas, ou qualquer ferimento leve que a novilha sofra, o que a desqualificará de ser uma novilha vermelha. Eles chamam de kosher, perfeita, segundo a lei mosaica. E coloquei aí o link, que foi noticiado no site Gospel Prime. Vocês vão encontrar também esse noticiário em diversos sites. Coloquei o Gospel Prime, que é um site conceituado, falando dessa novilha. Desde 2018, já se vão 3 anos,
né, que eles estão acompanhando essas novilhas que nasceram e que para eles é um grande sinal. A partir desse momento, eles poderão consagrar os sacerdotes, purificar os sacerdotes e também, construindo o templo, eles poderão purificar o templo. Então, esse é um grande sinal que nós temos, que indica, né, que o tempo realmente está próximo. O templo deve começar a ser construído, a princípio, a qualquer momento. Né? Existem notícias em que eles falam que o Sinédrio, o Congresso de Israel, hoje, ele já é simpático da ideia da construção de um templo. Há 20 anos atrás, eles falam, olha, era inaceitável, porque eles diziam, se construísse um templo, teria uma guerra, né, uma terceira guerra mundial. Mas hoje muita coisa mudou em Israel, entre os países árabes. Hoje alguns historiadores árabes já defendem que Jerusalém não é sagrada para o islamismo, porque Maomé não ascendeu aos céus de Jerusalém, que essa é uma lenda que foi criada cerca de 700 anos depois da morte de Maomé. Então os árabes estão recuando na atitude de considerar Jerusalém como uma cidade sagrada para eles. Né? E as pessoas que estão vivendo hoje, né, vamos considerar um ano redondo, 2020, tá ok? São pessoas que nasceram depois que Israel voltou para a terra de Canaã, depois da Guerra dos 6 Dias, depois da Guerra de Yom Kippur, depois de todas aquelas guerras. Então as pessoas já têm uma visão diferente. E o mundo árabe hoje está mais preocupado, né, com a situação financeira, com a questão do petróleo, do que realmente com a religião. Então isso está facilitando para a possibilidade da reconstrução do Templo de Israel. O que vai acontecer com a mesquita, né, isso são possibilidades que nós podemos colocar. A mesquita, ela pode até permanecer no local. Tem um filme intitulado Deixados para Trás, na verdade são diversos filmes, e em um dos filmes, um dos capítulos lá, ele propõe que o anticristo vai construir o templo ao lado da mesquita. Na verdade, nós não temos nem certeza se o anticristo vai construir, é bem provável que ele participe, mas isso não está na profecia. Mas eles colocam o templo sendo construído ao lado da mesquita, o que também não é impossível, né? Mas esse nascimento dessa novilha vermelha, algo que não acontecia há quase 2000 anos, é um grande sinal de que realmente Deus está preparando os israelitas para em algum momento consagrar o templo. Se isso vai acontecer mesmo agora, logo quando eles construírem um templo, ou se essa consagração só ocorrerá depois que o anticristo for rejeitado por eles, ou pelo menos Deus receber essa consagração, é algo que só quem viver aqui na grande tribulação verá, né? E nós não queremos isso. Deixa aí para os grupos que não acreditam no arrebatamento pré-tribulacionista.